E aí, Marcobex, você que é um bandista, macumbeiro, sabe como foi criada a sua religião? Muitos falam, mas não sabem de fato. Então, bora aprender? Chama a vinheta aí. Bom, vamos lá. Existem muitos macumbeiros por aí, desde os grandes assumidos até os enrostidos. É, verdade. Tem gente que não se declara macumbeiro por medo, por preconceito, vergonha ou qualquer outra razão. Eu não estou aqui para julgar e nem o assunto de hoje é esse. Mas queria apenas que você, declarado ou adepto da religião, aprendesse e tivesse um pouquinho de conhecimento sobre essa religião maravilhosa que é a Umbanda. Temos um vídeo falando sobre as 4 paredes e como a espiritualidade não está em terreiro, e sim dentro de cada um, que eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem depois. Mas hoje vamos falar exatamente sobre as 4 paredes, o terreiro, a Umbanda e como ela foi criada. Existe muita literatura por aí falando da Umbanda, e para quem já leu deve ter visto quando se fala da criação da Umbanda, logo aparece o médium Zélio Fernandino de Moraes, com sua história com o Caboclo das 7 Encruzilhadas, em 1908. Respeito muito o médium que ele foi, toda a sua história, mas queria deixar claro que ele não criou a Umbanda. Ele foi uma peça, sim, importantíssima para dar um nome real ao culto e formatar dogmas e doutrinas da religião. O papel principal do legado de Zélio foi formalizar a essência da Umbanda como a prática da caridade, respeito à natureza e que somos todos iguais. Respondendo à sua pergunta, sim, já existia um culto bem parecido com a Umbanda antes do Zélio nas nossas raízes. Já existiam os cultos da pagelança, a incorporação de ancestrais e entidades e outras formas de religiosidade que eram praticadas. O papel fundamental do Zélio foi exatamente, junto com seu caboclo, organizar essas práticas religiosas dentro de um culto e transformá-la em uma religião. E assim foi formalizada a Umbanda, não criada. Queria lembrar, se você está gostando dos vídeos, não se esqueça de se inscrever, curtir e ativa o sininho aí para ficar sabendo dos novos vídeos. Bom, vamos lá, voltando. Como eu falei antes, toda forma de culto já existia e era praticada bastante parecido com a Umbanda. A pagelança, por exemplo, com origem do xamanismo tupi ou indígena, era muito utilizado o poder das ervas e da cura através da comunicação do pajé com o mundo espiritual e o mundo humano. Você consegue notar alguma familiaridade com os trabalhos dos nossos caboclos na Umbanda? Em outras regiões, tínhamos a presença e a manifestação dos ancestrais dos escravos que vinham trazer mensagens de consolo, ensinamentos e muitas vezes até de feitiço. Mais uma aí, Marcobex. Falamos agora de algo bem parecido com nossos amados pretos velhos, né? Além dos cultos, podemos lembrar também algumas figuras importantes antes da Umbanda que praticavam algo bem parecido, que são praticamente esquecidos na história, como Pai Gavião, Juca Rosa e Luzia Pinta. Vamos falar um pouco cada um deles para vocês aprenderem, caso não saibam? Bom, vamos lá. Pai Gavião, que encarnava em José Cambinda, perto de 1850, no estado de São Paulo, incorporava um espírito que liderava escravos que queriam se rebelar. Cambinda fazia rituais que reuniam um grande número de escravos e pessoas livres que dançavam e cantavam enquanto eram tocados instrumentos feitos de cabaça. Já o Juca Rosa, em 1870, no Rio de Janeiro, já era visto como um feiticeiro. Trabalhava com curas que atraía até os nobres da sociedade. Luzia Pinta, uma angolana, nascida escrava, foi batizada no Brasil no século XVIII. Já realizava práticas semelhantes. Uma das primeiras a praticar o calundu em Minas Gerais em 1720 até 1740. Esse culto sincretizava já várias religiões, sendo frequentada por negros e brancos. Com cantos e toques de atabaque, ela incorporava várias entidades e também apresentava inquices, usava ervas, fumo, fazia riscos no chão. E aí, vocês lembram de alguém? Pois é, devido à perseguição tratada como feiticeira, ela foi julgada e torturada pela Inquisição em Lisboa, Portugal. Então, para concluir, sem muita enrolação, sendo objetivo e direto como sempre, essas práticas foram realizadas por anos aqui no nosso território nacional. Toda a base espiritual e prática religiosa que usamos na Umbanda já era realizada pelos nossos antepassados. Espero que vocês tenham gostado desse breve resumo da história das raízes da Umbanda. E no próximo vídeo vou falar como a Umbanda se formou e se desenvolveu. Um abraço do amigo de sempre, Zé Pinita das Almas.